Fala, meus queridos, tudo certo? Vamos lá para a resolução da apostila número 1, apostilinha lá que tem assuntos variados de velocidade média, velocidade vetorial média, aceleração escalar, aceleração centrípeta e leis de Newton, beleza? Vamos lá para a nossa questão número 1, que diz assim: um livro está em repouso sobre a superfície de uma mesa. De acordo com o princípio da ação e reação de Newton, a reação do peso do livro é... Então vamos lá, lembra lá a terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Para toda ação, existe uma reação de mesma intensidade, mesma direção, só que de sentidos opostos, beleza? Então, para toda vez que eu aplicar uma força, ou toda vez que for aplicada, exercida uma força, vai ter uma outra força de mesmo valor, só que no sentido contrário. E lembra lá, gente, que as forças, o par de forças, ação e reação, elas não se anulam. Não se anulam porque elas são aplicadas em corpos diferentes. Como nesse caso aí dessa nossa questão. Você tem o livro exercendo uma força sobre a mesa, em contrapartida, você vai ter a mesa exercendo uma força sobre o livro. Então, tá beleza? Então vamos lá ver qual é o par aqui, ó. A ação é a força que o livro exerce sobre a mesa, a reação vai ser a força que a mesa exerce sobre o livro. Corpos diferentes, a ação é em um corpo, nesse caso sobre a mesa, e a reação é em um outro corpo, em corpos diferentes, no caso sobre o livro. Tranquilo? Então aí o gabarito, letra B. Tranquilo? Show de bola, questãozinha bem fácil, bem simples. Você com certeza deve ter acertado aí. Tranquilo? Vamos lá, segunda questão. Uma força resultante horizontal de 30 newtons atua sobre um corpo que se encontra em repouso. Atenção lá, lembra? Se encontra em repouso, velocidade inicial igual a zero, né? Numa superfície lisa e horizontal. Após 2 segundos, sua velocidade é de 30 metros por segundo. Calcule a sua massa. Então aqui é uma questãozinha que a gente vai ter que aplicar o conceito da segunda lei de Newton juntamente com o conceito de aceleração escalar. Quando a gente faz questões envolvendo contínua, o que é que a gente faz? Anota os dados, certo? Beleza, então tudo aí, todos os dados anotados. O que é que ele me pede? Ele me pediu a massa, né? Das equações que a gente já aprendeu no primeiro ano. Qual é a única que está envolvendo massa até então? Segunda lei de Newton, certo? Fernanda, meu amor. Beleza, prof, mas e aí? Eu não tenho a aceleração do corpo, eu tenho a força e eu quero descobrir a massa, preciso da aceleração. Não te bate, tu já sabe calcular a aceleração, e nesse caso é a aceleração escalar, certo? Então a aceleração escalar mede a variação da velocidade, a variação do módulo da velocidade. Então aqui a variação em cima, velocidade final, menos a velocidade inicial. Aqui a variação do módulo, V menos V0, variação da velocidade, dividido pelo tempo, certo? E aí nós temos o seguinte, vamos lá encontrar o valor dessa aceleração. Ó, vamos logo simplificar aqui, vamos tirar logo o valor da velocidade inicial, porque é zero, né? Então não vai influenciar muito aqui na nossa continha. Vamos lá, substituir os valores lá, queridos. A aceleração vai ficar 30 dividido por 2. Então vamos ter aqui uma aceleração igual a 15 metros por segundo ao quadrado. Ah, legal, prof. Então já tenho, né, a aceleração, já posso jogar na Fernanda, meu amor? Já pode substituir todos os valores. Vai lá. A força vale 30 e a aceleração vale 15. Substitui. O 15, gente, o 15 que está multiplicando, ele vem para cá, ó, dividindo, certo? Então vamos ter que 30... Opa, deixa eu apagar aqui. Apagar tudo aqui, tá, beleza? Nós temos aí 30 dividido por 15 igual a 2 kg. Facinho, molezinha, gabarito letra B de bola. Tranquilo, gente? Show de bola, acho que vocês acertaram, tenho certeza. Galera muito safa, né? Então vamos lá na nossa terceira questão. Um objeto X sob a ação de uma força resultante F de intensidade 12 newtons adquire uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Um objeto Y sujeito nas mesmas condições à força resultante F, quanto é que vale essa força F? Ele já disse ali, vale 12, né, gente? Vale 12. Sai daqui, cara. Vale 12 ali, beleza? Tá, vamos lá anotar os dados. Força resultante vale 12. Ah, sim, vamos continuar lendo, né? Eu tô cabeça no mundo da lua. Vamos lá.
Um objeto y, sujeito nas mesmas condições à força resultante F, adquire uma aceleração de 12 metros por segundo ao quadrado. Se x e y forem unidos, formando um único objeto, a aceleração do conjunto adquire, quando submetido à mesma força resultante em metros por segundo ao quadrado, vale... Então, gente, o que é que ele quer aí? Ele quer a aceleração quando você unir os corpos x e o corpo y, tá? Sempre aplicando uma força de 12 newtons, sempre aplicando a força de 12 newtons. Então, para o objeto x, eu não tenho a massa, repara que ele não me deu a massa nem de x nem de y, então a princípio eu vou ter que encontrar essas massas aí desses dois objetos. Então, o objeto x adquire aceleração de 4, quanto é a massa dele? Fernanda, meu amor, gente. Fernanda, meu amor, para todos os dois objetos, tanto x quanto y. Então, vamos encontrar aí que a massa de x vale 3 kg. Agora eu vou aplicar para o objeto y. Está aí os dados do objeto y. Para a força resultante de 12 newtons, o objeto adquiriu uma aceleração de 12 metros por segundo ao quadrado. Então, isso significa, aplicando aí Fernanda, meu amor, para o objeto y, nós vamos encontrar que a massa de y vale 1 kg. Tranquilo, prof. E agora, o que a gente faz? Agora a gente vai ver qual é a aceleração que vai ser gerada quando a gente unir o corpo x com o corpo y, que eu vou chamar de objeto xy. Tá aí, ó. O objeto xy tem uma massa total de 4 kg. Qual é a aceleração que ele vai adquirir? Como é que eu faço isso, prof? De novo, Fernanda, meu amor. Tá aí, ó. O 4 que está multiplicando vai passar dividindo, então, quando os dois corpos estiverem juntos, eles vão se mover com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Beleza, queridos? Gabarito aí, letra E. Questãozinha fácil, porém você tem muito trabalho, né? Trabalhosinha, né? Mas de baixa dificuldade. Vamos lá, seguindo para a quarta questão. Um corpo de massa 5 kg move-se sobre uma superfície horizontal perfeitamente lisa, com velocidade constante de 4 metros por segundo. Então, até então, ele está em movimento uniforme, beleza? Num dado instante, sofre a ação de uma força horizontal no mesmo sentido do movimento, de intensidade igual a 150 newtons. Então, veja só, se eu vou aplicar uma força sobre esse cara, significa que ele vai sofrer uma aceleração. Não, nesse caso, como eu estou aplicando a força no mesmo sentido do movimento, então é claro que a velocidade desse cara vai aumentar. E essa força atuou durante 0,1 segundos. A nova velocidade do corpo vale nova velocidade. Então percebe, ele estava a 4, ele vai ter uma velocidade agora maior, né? Já que a força está agindo no mesmo sentido. O que é que ele tem aí quando ele sofre esse aumento na velocidade? Gerou sobre ele uma aceleração, variação de velocidade. Tranquilo. Então, mais uma questão onde eu vou aplicar juntamente, Fernanda, meu amor, com a aceleração escalar. Tudo certo? Então, vamos lá. Primeiro, o que é que eu tenho? Eu tenho que calcular a aceleração gerada por esse cara. Não esquece, anota os dados da questão, tudo bonitinho. E aí, tu verifica o que é que ele pediu para ti. A nova velocidade, isso primeiro, então, tu tem que ter a aceleração. Então, vamos lá. Usa, Fernanda, meu amor, para te achar essa aceleração aí, né? Substitui todos os dados que você tem da força resultante e da massa. E aí você vai chegar à conclusão de que a aceleração é de 30 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos lá. Puxando agora, o que a gente vai aplicar? Na forma da aceleração escalar, variação de velocidade sobre o tempo. Você tem que a aceleração vale 30, a velocidade inicial vale 4 e o tempo 0,1. Tá vendo esse 0,1 aí? Ele tá dividindo, eu vou jogar ele lá para o outro lado, ó, multiplicando, tranquilo? Então você vai encontrar o seguinte, 30 vezes 0,1 igual a V menos 4. O 30 vezes 0,1 vai ser igual a 3. E o 4 que está negativo, eu já jogo para o outro lado positivo, ó. Tá? Beleza? Então nós temos que a velocidade final, ao final da atuação da força, vai ser igual a 7 metros por segundo. Aumentou a velocidade porque a força foi aplicada no mesmo sentido do movimento. Se fosse aplicada no sentido oposto, claro que a velocidade teria que ser menor que 4. Tranquilo? Gabarito aí, letra D de dado. Seguindo, vamos para a quinta questão. Responder a questão com base nas informações abaixo. No estudo das leis de Newton,
Ao tentar identificar pares de força de ação e reação, são feitas as seguintes afirmações. Então, vamos lá na pergunta, ver o que ele quer. O princípio da ação e reação é corretamente aplicado... Opa, passou. É corretamente aplicado em quais casos, né? Então, vamos lá. Primeira opção, a força de ação. A Terra atrai a Lua, a reação vai ser a Lua atraindo a Terra. Beleza. Ação em um corpo, reação em outro, só que em sentidos opostos. Então aí esse primeiro caso está ok. Número 2. Ação. O pulso do boxeador golpeia o adversário. Reação. O adversário cai. Não, claro que não, né? Se o pulso do boxeador golpeia o adversário, qual seria a reação? Seria o adversário golpeando o pulso do boxeador. Então, não está correto. Número 3. Ação. O pé chuta a bola. Reação. A bola adquire velocidade. Tá certo? Não. É errado, né? Então, não. Qual seria a reação aí? Se o pé chutou a bola, então quer dizer que o pé aplicou uma força sobre a bola. Então, a reação vai ser a bola aplicando uma força sobre o pé do atleta. Então, é errado. Não. E a número 4. Ação. Sentados numa cadeira, empurramos o assento para baixo. Reação, o assento nos empurra para cima. Perfeito, ação e reação. A ação é sobre a cadeira para baixo, a reação é da cadeira sobre o nosso corpo para cima. Correto, ok. Ação e reação, um par perfeito aí na alternativa 4. Então, e aí o nosso gabarito é a letra D de dado mais uma vez. Seguindo, galera, vamos lá, não deixa essa bola baixar. É uma questão bacana. Número 6. A figura em escala mostra os vetores de deslocamento de uma formiga que, saindo do ponto A, chegou ao ponto B após 3 minutos e 20 segundos. O módulo do vetor velocidade média do movimento da formiga nesse trajeto foi de... Então, percebe a pergunta dele. O módulo do vetor velocidade. Ele poderia te perguntar a velocidade escalar média. Querido, se ele pede para você a velocidade escalar média, bastaria você somar esses 3 deslocamentos aqui, tá? Mas não foi o caso. Ele pediu para você o vetor velocidade média. Então, para isso, deixa eu apagar tudo aqui. Para isso, nós temos que encontrar o quê? O deslocamento escalar, o deslocamento vetorial. Então, como nós temos 3 vetorizinhos aí, 3 deslocamentos seguidos, a gente vai aplicar aí a regra do polígono. Lembra lá da regra do polígono? Você tem vários vetores, então você vai traçar o vetor resultante da origem do primeiro, aqui no ponto A, para a extremidade do último, que é aqui no ponto B. Feito isso, você vai traçar, né? Vamos passar para a página de resolução lá. Então, você vai traçar aí, né? O vetor resultante, o vetor deslocamento do ponto A até o ponto B. Vamos passar aqui para a resolução aqui. Então, anotando o tempo aí, ó. Eu tenho um tempo de 3 minutos e 20 segundos. Esse exímio é de mais 20 segundos. Ah, prof, por que tu vai passar tudo para segundo? Porque confere aqui, vamos dar uma volta. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Confere aqui todas as alternativas para mim, por favor. Todas estão aqui, ó. Centímetro por segundo. O centímetro é a unidade do deslocamento e o segundo é a unidade de tempo. Então, como ele mencionou aqui na questão, ó, nem tudo está em segundo, certo? Eu tenho aqui um tempo de 3 minutos e 20 segundos. Então, eu tenho que deixar isso tudo em segundos. Por isso, eu estou fazendo isso daqui. 3 minutos mais 20 segundos, sabe que 3 minutos é igual a 180 segundos. Então, no total, nós temos aí um tempo para ir de A para B, um tempo de 200 segundos. Tranquilo? Beleza, prof. Tá. E ele quer a velocidade vetorial. Essa velocidade vetorial, velocidade média, nada mais é que distância sobre o tempo. Só que não esquece, querido, ele pediu velocidade vetorial. Então, para isso, nós vamos utilizar o quê? O deslocamento vetorial. ΔSV é o deslocamento vetorial. Tranquilo? Beleza. Chama aí a figurinha de novo. Vamos ver, tá? Então, como eu te falei, nós vamos utilizar o quê? A regra do polígono, né? Vamos usar a regra do polígono. Você vai traçar a resultante da origem do primeiro, que nesse caso aqui é o ponto A,
para a extremidade do último vetor, que é aqui no ponto B. Então, confere lá, tracei minha resultante, ó, do ponto A para o ponto B. Tá, prof, e agora? Eu sei que cada quadradinho desse vale 10 centímetros, mas acompanhando aí o vetor resultante, eu não consigo ter uma ideia de quanto vale cada pedacinho em cada quadradinho. Ah, então qual é a artimanha que a gente utiliza? Tu lembra aí? A gente tem que encontrar um triângulo retângulo, né? Um triângulo retângulo. E aí vamos traçar aqui, ó. Tem um triângulo, um lado aqui e o outro aqui embaixo, ó. Fechou, olha aí o triângulozinho que foi formado, né? Então, vou fechar aqui melhorzinho, aqui, ó. Opa, opa, tá? Tá aí meu triângulo retângulo, gente, onde eu tenho os meus catetos. Deixa eu mudar a cor. Aqui. Nós temos os catetos aqui, ó. Certo? E aqui o meu deslocamento sendo a hipotenusa. Tranquilo? Cadê, ó? Cada quadradinho vale 10, então aqui embaixo eu tenho 4 quadradinhos, logo nós vamos ter o quê? 40 centímetros. Aqui na vertical, 3 quadradinhos, então 30 centímetros. E aqui na diagonal, o nosso deslocamento vetorial. Prof, como é que eu resolvo isso daí? Duas maneiras. Eu identifiquei que esse triângulo ele é um triângulo do tipo pitagórico, que tem lados 3, 4 e 5 ou seus múltiplos. Nesse caso, ele é um triângulo pitagórico vezes 10, certo? Lembra, o triângulo pitagórico é um triângulo que tem lados 3, 4 e 5. Esse daí tem esses lados 3, 4 e 5 multiplicados por 10. Ó, 3 vezes 10, 30. 4 vezes 10, 40. Então, logo, essa minha hipotenusa aí vai valer 50 centímetros. Ai, prof, eu não sei fazer. Eu já tentei, não consigo entender esse triângulo pitagórico. Então, querido, a saída para você é fazer o Theo de Pitt, o nosso teorema de Pitágoras. Aqui, ó, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Tranquilo? E aí, você fazendo isso, você também vai obter o resultado de 50 centímetros para o seu deslocamento vetorial. Tranquilo? Bem facinho, né? Então vamos lá para calcular a nossa velocidade, que é o que ele pediu para a gente na nossa questãozinha aqui. Então, velocidade é ΔS sobre ΔT. 50 centímetros dividido por 200 centímetros, vamos encontrar o valor de 0,25 centímetros por segundo. Tranquilo? Aí o gabarito lá, se não me engano, é a nossa letra C. Tranquilo, gente? Questãozinha essa daí, bem topzinha essa questão, que você com certeza também acertou. Vamos passando. Questão número 7. Uma lâmina de serra descreve um movimento circular. Opa, movimento circular, gente. O que é que a gente aprendeu em movimento circular? Você vai já me dizer o que a gente aprendeu em movimento circular. Então, uma lâmina de serra descreve um movimento circular com velocidade constante de 64,8 km por hora. E aí, nós temos aqui a serrinha. E o que é que eu tenho nesse desenho da serrinha? Eu tenho o meu raio aqui, ó. O raio da serrinha vale 0,1 metro, né? Qual é a pergunta? Opa! A aceleração centrípeta da serra em metros por segundo ao quadrado é igual a... Ah, prof, ele quer aceleração centrípeta, né? Isso, exatamente. Toda vez que você tem um movimento do tipo circular, a aceleração que vai ser apresentada para você é a aceleração do tipo centrípeta, daquela que aponta sempre para o centro da circunferência. Tranquilo. Porém, gente, vamos anotar os dados aqui, né? Como sempre. Como ele pediu para você aí a aceleração em metro por segundo ao quadrado, qual é a situação aí? A unidade da velocidade, ó. Opa, foi muito aqui, né? A unidade da velocidade, que está em quilômetro por hora. Para isso, a nossa velocidade tem que estar em metro por segundo, para seguir as regras do sistema internacional. E aí você já é craque nisso, você sabe que para passar de quilômetro por hora para metro por segundo, divide por quanto? Por 3,6. Isso, muito bom. Então pega aí o 64,8 dividido pelo 3,6. Vamos encontrar
a velocidade igual a 18 metros por segundo. Agora, tudo certo. A minha velocidade já está em metro por segundo, prof. Posso substituir na fórmula? Deve, querido, deve. Vamos lá? Então, a aceleração centrípeta, não esquece lá, velocidade ao quadrado dividido pelo raio da circunferência. Então, só você joga lá, 18 ao quadrado vezes 0,1. Lembrando que o 18 ao quadrado não é 18 vezes 2, hein? É 18 vezes 18, que dá 324. Dividido por 0,1, chegamos ao resultado de 3.240 metros por segundo ao quadrado. Letra C de cachorro. Tá certo, querido? Vamos lá, tá chegando no finalzinho. Vamos lá para a nossa oitava questão. Cadê a oitava? Chegou a oitava questão. Trens maglev, que tem como princípio de funcionamento a suspensão eletromagnética, entrarão em operação comercial no Japão nos próximos anos. Eles podem atingir velocidades superiores a 550 km por hora. Considere que um trem partindo do repouso... Ah, prof, tá fácil. Toda vez que ele fala que parte do repouso, é porque a velocidade inicial desse caboclo é igual a zero. Isso, querido, muito bom. Partindo do repouso e movendo-se sobre um trilho retilíneo, é uniformemente acelerado durante 2,5 minutos, até atingir 540 km por hora. Nessas condições, a aceleração do trem em metro por segundo ao quadrado. Então, qual é o tipo de aceleração aí? Escalar ou centrípeta? É escalar. Por que tu sabe isso? Porque tu sabe que é velocidade escalar? Porque ele te mencionou que é um movimento do retilíneo. Então, em movimento retilíneo, a única aceleração que você pode ter é a escalar, tá? A aceleração centrípeta somente em movimentos circulares. Não esquece. Beleza. Vamos lá, anotando os dados. Partindo do repouso, velocidade inicial igual a zero. Aí ele atingiu a velocidade final de 540 km por hora em 2,5 minutos. Ele pediu para ti, gente, a aceleração em metro por segundo ao quadrado, então velocidade primeiramente, velocidade tem que estar em quilômetros por hora. Divido por 3,6, 150 metros por segundo. E além disso, o tempo tem que estar em segundos, tá? Segundos. E a gente tem o tempo em minutos. 1 minuto são 60 segundos, né? Então eu vou pegar o 2,5 e multiplicar por esses 60 aí. Tranquilo, prof. E aí nós vamos ter um tempo de 150 segundos também. Beleza, aí ficou legal. A aceleração escalar, você já sabe que mede a variação do módulo da velocidade, V final menos V inicial, sobre o tempo. Tranquilo lá, como nossa velocidade inicial é igual a zero, vamos mandar ela embora lá para aquele lugar bem longe. E aí só substitui aí, gente. Velocidade sobre o tempo, 150 por 150. Muito difícil, prof. Deu 1 metro por segundo ao quadrado. Gabarito aí, letra B de bola, né? B de bola. E para a gente finalizar, meus queridos, a nona questão. Numa corrida de Fórmula 1, a volta mais rápida foi feita em 2 minutos e 20 segundos, a uma velocidade média de 162 km por hora. Pode-se afirmar que o comprimento da pista em metros é de... Então vamos lá, anota os dados. Uma volta aí, gente, vai ser o comprimento da pista, vai ser o teu ΔS, vai ser a tua distância percorrida. Essa distância percorrida foi completada em 2 minutos e 20 segundos, velocidade média de 162 km por hora. Só fica ligado no seguinte, quando ele pediu para você o comprimento em metros, aí vai aparecer as incoerências, né? Esse comprimento em metros vai contra essa unidadezinha aqui da velocidade de quilômetro por hora. Ó. O quilômetro, gente, aqui na unidade da velocidade é a indicação de uma distância medida em quilômetros. E não é isso que eu quero. Eu quero o tempo, a distância em metros, beleza? E para isso, então, vamos transformar essa velocidade em metros por segundo. E se eu vou transformar para metro por segundo, todo esse tempo aí tem que estar também em segundos. Ó. 2 minutos são 120 segundos.
120 segundos mais 20 segundos dá 140 segundos no total. Então a volta toda foi completada em 140 segundos. E para obedecer à regra que ele me pediu, que ele quer a distância em metros, eu vou passar essa distância, essa velocidade de km por hora para metro por segundo, dividindo pelo 3,6, que você já sabe, já conhece, já está muito habituado a isso. Então, dividindo os 162 por 3,6, encontramos o valor de 45 metros. E aí, tudo ok, ó. A distância metro é distância, E tempo, e o segundo é o tempo. Tudo certo aqui também, ó. Tranquilo, gente? Beleza? Então, vamos lá jogar na velocidade média, ΔS sobre ΔT. Eu quero quem? Eu quero o ΔS. Então, eu vou pegar esse tempo que está dividindo e jogo para o outro lado o quê? Multiplicando. Você vai encontrar, vai ter a seguinte relação. ΔS é igual a velocidade vezes o tempo. Distância é igual a velocidade vezes o tempo. Então, só substituir os valores, meu querido. 45 metros por segundo vezes 140 segundos. Aí eu posso fazer uma simplificaçãozinha aí de segundo com segundo, tá? Só para você ter a real noção do como vou chegar na resposta em metros. 45 vezes 140 dá 6.300 e a única coisa que sobrou foi o metro. Então, unidade em metros. Beleza, gente? Ficamos por aqui. Valeu, espero que tenham acertado o maior número de questões possíveis aí nessa nossa listinha, tá? O que a gente viu lá na primeira avaliação, galera do primeiro ano do Avante. Beleza, gente? Vamos que vamos pra cima, que logo tem mais vídeos para vocês. Valeu, galera, um abraço.